Olá, Gáuticos, sejam bem-vindos ao primeiro Diário de Bordo de 2020. Bandoir, seja bem-vindo aqui na Gáutica conosco para mais este ano. Como estão as suas expectativas para o ano? Esse ano, então, esperamos avançar no projeto, conseguir definir como será a nossa solução e começar o desenvolvimento tecnológico dessa solução. Que legal! Nós estamos bastante empolgados para fazer desse 2020 um grande ano e contamos com você para nos dar o caminho, o norte para as nossas ações aqui, ok? Bom, você já me conhece, eu sou o Ederson de Almeida Pedro, trabalho com a parte de inovação, pesquisa junto com o Vandoir, temos um longo caminho pela frente e hoje, pessoal, eu tenho algumas questões aqui para ver com o Vandoir e a primeira delas é o seguinte: a gente está tentando encontrar uma linguagem que seja acessível a um público que não é da academia, porque é o público pretendido, uma vez que a gente entende que quem está na academia já sabe aonde encontrar informação relevante sobre inovação, pesquisa, desenvolvimento e tudo mais. E eu não sei, até vocês podem me dizer, a gente está acertando o tom? Nós estamos realmente utilizando um vocabulário, uma linguagem que é acessível? Quando a gente fala de inteligência artificial, de pesquisa de mercado, hoje estamos falando grego. É muito importante que você nos dê a sua opinião. Afinal de contas, nós já sabemos, não é para nós que fazemos isso. A gente faz isso aí para você. Então, Vandoir, nos reposicione. Aonde que nós estamos exatamente neste projeto? Então, olá, tudo bem? Um ótimo ano para todos nós aqui na Gáutica. Isso mesmo. Quem está nos acompanhando. Então, a nossa fase do projeto a gente já passou, a gente ficou discutindo durante o segundo semestre do ano passado, quando eu iniciei aqui na Gáutica, a gente ficou discutindo a ideia, ou seja, qual é o problema e qual é a nossa ideia de solução para esse problema. Então, isso mesmo. Discutimos isso, definimos isso, então agora estamos na fase de validar esse problema. O Edson comentou um pouco que é buscar no meio científico o que já foi feito em relação ao nosso problema. O que já foi feito no mundo todo, o que já foi tentado no Brasil de maneira tecnológica, não tecnológica, para conseguir solucionar o que nós nos propusemos em relação a doenças crônicas não transmissíveis na área da saúde, aplicando inteligência artificial. E também quem está iniciando ou começando a nos acompanhar agora, eu convido para assistir os vídeos anteriores. A gente está no 11º vídeo, né? Então foram 10 vídeos no ano passado, onde falamos um pouco sobre o que será o nosso projeto, como ele será desenvolvido, o tempo e sobre a pesquisa e o método científico que nós vamos aplicar no nosso projeto e tentar inserir na cultura da Gáutica esse processo para o desenvolvimento de produtos. Problemas. Você só me fala em problemas, mas eu quero saber das soluções. Vamos lá. Mas brincadeiras à parte, realmente, né, eu gosto muito desse método onde nós identificamos primeiro se tem uma dor, que é o problema, para ser resolvido. Se tem alguém que pagaria por isso, porque somos uma empresa e visamos o lucro. Mas como que a gente pode validar isso? E se existe validação? Por favor, nos explique. Então, Edson, para validar o problema, muitas empresas, aí entra, acho que o lado, uma questão que as empresas deveriam adotar mais, que é buscar, mas como tu falou, existe, como eu conversei contigo, existe toda essa base de dados, paga ou não paga, enfim, e que pode ser utilizada para validar um problema. Por exemplo, se eu tenho um problema na área de vendas, eu posso ir para uma base de dados científica e pesquisar o que está sendo feito naquela área, ou o que já foi feito e o que hoje está sendo feito para solucionar um determinado problema. Então, eu estou com um problema de vendas, mas qual é o problema específico de vendas? Aí entra uma técnica, que é a técnica do Google, muitas vezes que as pessoas se perdem um pouco, é saber o que procurar. Os estudos estão lá, os resultados estão lá, mas o que procurar? Como eu acho aquele material que vai me ajudar a resolver o meu problema? Então, como eu falei, a gente ficou durante o final do ano passado discutindo essa estratégia, junto com a minha orientadora do doutorado também, como vamos conseguir isso. Então, a gente foi testando várias palavras, como eu disse, isso é que nem no Google, eu fui testando e os resultados que foram aparecendo, usando palavras-chave,
os resultados que foram aparecendo, se eles me satisfaziam, ou seja, satisfaziam aquilo que nós estávamos vislumbrando como solução para o nosso problema. Então, as pessoas podem procurar nessas bases, que são, a gente tem hoje no Brasil bases gratuitas, porque o Brasil faz parte do movimento Open Science, que é a ciência aberta. Bem legal. Mais alguns países fazem parte, e é um movimento que, junto com o Open Source, que vocês trabalham na área da tecnologia, estão mais acostumados, ele visa democratizar o acesso a todos os campos da ciência, para que as pessoas possam se utilizar e continuar desenvolvendo de maneira gratuita, vamos dizer assim, a todas as áreas. Mas também tem os famosos grupos editoriais, que eles são donos de algumas das principais bases, as mais relevantes, pertencem a grupos editoriais que cobram o acesso a esses trabalhos, a esses resultados de pesquisas. Então, de todas as áreas também. As mais famosas são a Scopus, que é do grupo Elsevier, o grupo editorial Elsevier. Então, quem já leu um livro da Elsevier, eles também têm a versão digital, que trabalha com a área acadêmica. E tem da Thomson Reuters, que é a Web of Science. São as duas bases que têm mais revistas indexadas dentro da sua base. Ou seja, elas funcionam como um Google, onde as outras revistas têm o seu link. Então, se eu buscar naquela base, eu vou conseguir achar de várias revistas resultados de um determinado assunto. Tá, mas vamos lá. Não podemos ser enfadonhos, chatos e ficar só no campo da teoria. Isso que tu está falando, a gente consegue mostrar agora aqui na prática? Consegue, vamos lá. Então eu quero ver. Então, iniciando a prática, vamos começar acessando a página da Biblioteca Brasileira de Teses e Dissertações. Ela tem todas as teses e dissertações armazenadas que foram publicamente defendidas no Brasil. Então, vamos acessar o site que está aparecendo para vocês, que é o BDTD. E como eu falei antes, visualizando aqui, já tem no meio um campo de busca, que nem eu expliquei, que é que nem o Google. A gente pode tanto pesquisar uma palavra, pode pesquisar por campo, se eu quero que a palavra que eu pesquisar apareça por assunto, ou eu quero um trabalho de um autor específico, eu posso selecionar por autor. E se eu quiser pesquisar mais palavras, por exemplo, o nosso tema de pesquisa é inteligência artificial na área da saúde. Então, se eu quiser pesquisar essas duas palavras, então eu vou em busca avançada. E aí eu vou adicionar aqui em cada campo desses, eu vou adicionar uma palavra: inteligência artificial e saúde. Bota só primeiro inteligência artificial para ver o número de trabalhos que aparecem. Dá um buscar. Só para mostrar aqueles filtros que eu falei que dá para ir refinando. Aqui apareceram 2.185 trabalhos. É praticamente humanamente impossível ler tudo isso. Então, vamos clicar de novo em editar busca avançada na parte esquerda superior. Aí eu vou colocar aqui, por exemplo, eu posso coloca o termo entre aspas, inteligência artificial. Na parte de cima, só edita ele e coloca ele entre aspas. Só para ver como muda, porque quando é um termo composto, a recomendação é que se pesquise entre aspas para reduzir. Então já reduzimos em torno de 200 trabalhos só pesquisando dessa maneira. Vamos editar de novo. Agora eu vou colocar aqui em campo, eu vou selecionar no título, porque eu já quero um trabalho específico. Se eu deixar amplo, a busca ampla, em todas as bases o que eu estou falando se aplica. Se eu deixar como busca ampla, esses assuntos vão aparecer no resumo, no título ou nas palavras-chave. Então fica meio perdido. Às vezes o autor usou uma vez a palavra lá no resumo, mas o foco do trabalho não era aquele. Então eu já vou, por exemplo, direto ou para o título, costuma-se procurar ou pelo título ou pelas palavras-chave. Então agora, só pesquisando pelo título, eu tenho 179 trabalhos focados em inteligência artificial. Aí vamos editar de novo agora e vamos acrescentar um trabalho, um termo de busca. Coloca saúde. Apareceram 9 trabalhos. Então eu tenho aqui 9 trabalhos que trataram de inteligência artificial na saúde, que foram defendidos no Brasil, tanto no mestrado ou no doutorado. Na parte esquerda eu posso selecionar, eu tenho aqui 8 trabalhos de mestrado e 1 de doutorado. Então eu tenho como fazer alguns filtros
e refinando a minha busca, e depois eu tenho lá como resultado, eu vou dar uma lida naqueles trabalhos e ver o que eu consegui na minha busca. Aqui está aparecendo um trabalho que a gente está olhando, o Ederson, que é a minha dissertação no mestrado, que foi um trabalho que eu pesquisei, que foi até apresentado num vídeo, quem quiser buscar, que eu apresentei, que eu estudei a solução da IBM de inteligência artificial que foi aplicada para a área de oncologia. Então, dessa maneira, não sei se o Edson tem alguma dúvida, eu apresentei, é fácil, né, de entender. Sim, a ferramenta é bem simples mesmo. Praticamente todas elas são simples. Exato. Só que essa busca, eu acho, não sei se as pessoas usam a busca avançada do Google. Uma coisa que eu noto bastante é que no Google as pessoas estão usando cada vez mais comando de voz. Porque tem pessoas mais idosas usando, que tem dificuldade para digitar, tem muita criança que não sabe escrever, vai ali e faz as suas pesquisas. Então, mas digamos que para quem é ativo no mercado de trabalho, digita e usa, não há empecilho em relação ao Google. O que faz o Google faz aqui, só que com resultado de qualidade. Que já foi validado cientificamente. Exato. Assim como eu vou passar aqui depois o Cielo, vou colocar o link, que funciona da mesma maneira. As bases internacionais, quem é vinculado, por exemplo, a uma instituição de ensino superior, que tenha curso de mestrado e doutorado, vai ter acesso a essas bases que eu comentei que são pagas. Isso antes eu acabei não comentando. Então eu tenho acesso a isso quando eu estudo numa instituição, numa universidade que tenha um curso de mestrado ou doutorado com uma nota mínima de 5 reconhecido pela CAPES. Então essas bases pagas, todas elas vão estar liberadas. Então eu espero que tenha ficado claro, e quem tiver mais alguma dúvida pode, como a gente já falou, colocar nos comentários ou escrever, procurar nas redes sociais, escrever qualquer dúvida relacionada ao campo da pesquisa, e espero que ajude vocês também no dia a dia a resolver os problemas de vocês, a buscar soluções para os problemas de vocês, ter algum insight em relação a algum problema. Eu vou deixar os links de algumas bases brasileiras abertas. Se alguém tiver alguma dúvida específica, por exemplo, eu sou da área tal, qual seria a base mais indicada para iniciar uma pesquisa para o meu problema? Pode nos comentar, nos escrever, que a gente vai auxiliar vocês. Isso aí, Vanderlei, muito bom. Vamos prosseguir então. Conforme então mostrado na parte prática aqui sobre a busca nas bases científicas, eu mostrei uma base que é sobre teses e dissertações. Então, quem tiver mais dúvidas, pode nos mandar perguntas, comentar no vídeo, a gente vai ajudar a esclarecer, e a partir de agora a gente vai trabalhar um pouco mais informando vocês do que está acontecendo, das nossas descobertas, do que a gente pode falar. Tem algumas questões que a gente tem que manter um pouco em sigilo, então a gente vai passando na medida do possível o que pode para vocês que nos acompanham. Então eu agradeço e nos acompanhem cada 15 dias nos nossos vídeos. Falar sobre ciência é algo que realmente me dá um grande entusiasmo. Eu gosto mesmo desse assunto, e eu poderia citar N exemplos que talvez as pessoas não se deem conta de como a ciência ela influencia nas nossas vidas. Por exemplo, Vandoia, existiria alimento suficiente para toda a população mundial se não fosse pela ciência? Ainda não existe, mas estamos chegando mais próximos graças à ciência, aos desenvolvimentos que ela proporciona, podendo aumentar a produção, que esses alimentos cheguem ao maior número de pessoas com tecnologia, com inovação e desenvolvimento. E a gente não precisa ir muito longe para lembrar, por exemplo, sobre a agricultura, as lavouras, num processo manual, artesanal, bastante familiar, onde as pessoas tinham uma limitação e muitas vezes um conhecimento não científico de senso comum, que ficavam muito apegados a umas superstições, se chove, se dá seca, se há lua, se isso, se aquilo. E a partir do momento que tu introduz um conhecimento científico, sensores, tecnologia, inteligência artificial, você consegue ter um melhor aproveitamento de uma área menor, você consegue potencializar muito aquela tua produção, e isso ajuda a qualidade de vida, que é uma questão existencial, que é a alimentação, ela se resolve também com isso que nós estamos falando aqui. Isso é para vermos o quanto que a ciência impacta a nossa vida, inclusive na nossa mesa, mas muitas vezes não nos damos conta. Muito obrigado, Vandoia, e até daqui a 15 dias, é isso mesmo? Exato.
com mais um Diário de Bordo nessa nova fase da Gáutica 2020.